Meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para podermos trazer para vocês a escola bíblica para você. Nós estamos aí com o nosso livro, já quase terminando, né? Crucificado com Cristo, escrito pelo Dr. Gregory Friesen, né? Sempre falo, se você quiser, né, adquirir o material, nós damos o site para você comprar diretamente, ou você que mora em Itaguaí, temos uma igreja aí que faz esse fornecimento desses livros. No caso, quem mora em Itaguaí, seria mais prático irmos até essa igreja e pegar lá, ok? O tema que nós estamos elaborando aqui é a lição, é o capítulo 7. Capítulo 7, o tema é Aprendendo a Viver na Presença de Cristo. Aprendendo a viver na presença de Cristo. Nós estamos aí dando continuidade, vamos terminar hoje a segunda parte desse tema. E hoje é a aula número 11, né? Nós falamos sobre alguns princípios, algumas coisas, né, que devemos colocar em prática, né? E, e nós vamos hoje trazer aqui dos 11 pontos, né? Vamos trazer aqui número 8 hoje aqui. Vamos lá. O tema que nós vamos elaborar aqui hoje o ponto que nós vamos elaborar aqui hoje é a perspectivas centrais do apóstolo Paulo. Vamos ler aqui. Aqui está no livro aqui, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 5. Não vamos ler. Assim, ó. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não fosse apoiada em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que chama atenção aqui nesse versículo é que a pregação de Paulo, as palavras de Paulo, seriam forma demonstrada do Espírito Santo, né, e do poder do Espírito Santo. Por quê? Para que quando Deus trabalhasse, mostrasse claramente que foi ele que trabalhou e não nós. Ele diz bem claro que não foi a sua palavra que salvou aquela vida, como alguns, infelizmente, são meio prepotentes dizer que eu preguei lá e Deus se converteu, e as pessoas se converteram. Não, foi o Espírito Santo que os convenceu. Apenas você foi um canal do Espírito Santo, tá bom? Por isso tem que limpar o canal, né? Vamos lá. Outra passagem bíblica aqui está em 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavras ou retórica, mas em poder. Não é aquela coisa de uma boa mensagem, uma boa dicção, uma boa coordenação gramática, né? E a gente muito se prende a isso, infelizmente. Muito se prende a isso ainda. Mas o que a Bíblia nos ensina, que Paulo nos ensina, olha que Paulo era uma pessoa bem catedrática, uma pessoa muito estudiosa, mas mesmo assim ele deixou bem claro que não é a, a, a história dele como um grande orador, como um grande homem, um grande fariseu, uma pessoa que estudou numa das melhores universidades da época, de Gamaliel. Não foi não seria aquelas palavras bonitas e muito bem colocadas que iriam converter as pessoas, mas o poder de Deus. O reino de Deus não consiste disso. Não entra nessa de querermos achar que as boas palavras vão convencer pessoas. Tem mais aqui ainda. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 a 11. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então está aqui Paulo dando mais um testemunho aqui, como é que era a sua vida continuamente. Ele não vivia em função daquilo que ele achava que ele era sua capacidade. A verdade é que Deus tira toda a nossa capacidade, tira toda aquele a nossa a nossa instrução de viver para colocar a dele. É por isso que a perspectiva, né, nossa, não tem que estar dentro do que nós temos, mas que nós podemos ter em Deus, o que Deus pode fazer em nossa vida. Vamos para o segundo ponto. Uma experiência diária autêntica no poder de Deus. A experiência, ela é tudo para nós. Paulo, né, ele sempre expressa isso, né? A vida nossa não vem em função de apenas de um bom estudo, de uma boa faculdade ou assim semelhante. Vem de experiências mais autênticas, aquela que vão mostrar, né, que foi Deus que operou, não foi nós que operamos. Essa é a verdade. A pessoa do Espírito Santo é que sempre está ativa e sempre visível nas nossas vidas cotidianas, né? Não podemos estar preso o que nós podemos fazer. É por isso que hoje temos que tomar muito cuidado com os programas, das, eh, dos projetos, dos planos que vamos fazer na igreja e outras coisas mais, métodos que vamos usar na igreja, para que esses não saiam do propósito do Espírito Santo. Às vezes, é, aquele protocolo está prendendo ou impedindo que o Espírito Santo opere na vida das pessoas. Temos que tomar cuidado muito com isso, porque as igrejas estão enchendo de programas hoje, é tanta coisas que se inventam, e não são ruins, é claro, mas tudo tem que ser dosado, tem que ser filtrado pelo Espírito Santo, para que as coisas não venham fazer ou venha a dizer que, né, foram feitas porque eu criei aquele programa, foi aquele programa, não. É como Paulo falou aqui em 2 Coríntios capítulo 9, né, não se para que eu venho me gloriar nas minhas fraquezas para que, quando for glorificado, seja glorificado não eu, mas seja glorificado o poder de Deus, o poder de Cristo que está sobre mim. Tá ok? Então, tomemos muito cuidado com essas coisas. Eu, particularmente, eu sempre ensino que a gente tem que parar de querer andar segundo os nossos programas, né? Não que eu não sou contra criar programa na igreja, né? Eu acho até legal, mas que seja feito, mas feito na direção do poder de Deus, né? Então, aqui que nós chamamos de intelectualismo, aí chamamos isso de intelectualismo religioso, onde a religião ela entra e aonde ela opera, aonde ela trabalha, e é somente ela. Então, esse é outro problema. Nós não somos chamados para, para vivermos em função disso. Somos chamados para viver em função somente de Deus. É Deus, Jesus, é tudo para nossas vidas. E o propósito de Deus é que nós vamos atingir ou buscar a plenitude do poder de Cristo sobre as nossas vidas. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 16, diz o seguinte: Eu lhes darei um novo coração, ou um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aqui está falando de mudança, de mudarmos a nossa forma de pensar, de sentir, de ver. Tudo isso tem grande valia e grande efeito no nosso dia a dia. Aí as pessoas vivem em função, eu vou fazer assim porque eu acho que é melhor assim. Não, o que que a Bíblia nos ensina sobre isso? A gente tem aquilo que achamos que é legal, né? Tem coisas que são legais, que na verdade não vai ofender nada, né? Mas será que isso é estratégia? É de Deus? É método de Deus? É programa de Deus?
foi ele que programou isso, foi ele que criou esse método, né? Às vezes, eu falei, pode ser legal, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que chamamos de legal, né? Vamos lá. Se você rogar diariamente pela plenitude de Cristo, Deus certamente empoderará sua vida e seu testemunho. Lembre-se de que você é aceito, cheio e empoderado pela justiça dele e não pela nossa. Olha só, não é pela justiça de Deus que nós vamos conseguir tudo isso, né? Nossa, temos conseguido tudo isso. Somos empoderados e cheios do poder de Deus pela justiça de Deus. O que devemos buscar, então, pastor? A justiça de Deus. O que Jesus disse? Buscai o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Hoje eu não vou falar sobre isso, é claro, né? Mas, quem sabe, a gente pode conversar muito sobre isso, e até mesmo, se você preferir, né, se caso tivermos a oportunidade, vamos criar um podcast aí para a gente poder, porque esse é um dos projetos meu, né, fazermos podcast semanalmente, também, além da escola bíblica. Só que a gente precisa de tempo para isso. Mas vamos nos organizar sobre isso e criarmos esse tema. Quem sabe você me ajudando aí, que assiste às aulas. Pastor, eu queria que você abordasse esse tema assim, assim, assado, que você comentou aqui. A gente vai lá e aborda e coloca o teu nome, ó, fulano de tal. Esse estudo é abordado porque fulano de tal pediu para nós podermos conversar sobre esse tema. Então, deixa aí a sua palavra. Se você quer colaborar comigo, quer entrar nesse podcast comigo, né? E a gente vai entrar. E uma delas aqui é falar sobre justiça, porque hoje eu falo aqui que eu queria falar sobre esse assunto, mas eu esqueço. É muita coisa, amados, que a gente vai. Eu tenho uma atividade muito, muito movimentada no meu dia a dia, e às vezes eu não consigo lembrar de tudo. Aí você pode me ajudar aí, lembrar dessas coisas e deixar no canal aí. E quem tem meu contato, me enviar o contato, que eu estarei criando esse podcast aqui mesmo nesse ambiente aqui, e a gente poder conversar sobre os assuntos que você vai pedir para poder a gente conversar. Vamos lá. Quando colocamos nossos olhos em Cristo, não em nossas fraquezas, estamos confiando em sua justiça. Então, a nossa visão tem que estar somente em Jesus, em Cristo. Quando nós buscamos Cristo, ou estamos focados em Cristo, como Paulo falou em Colossenses capítulo 1, verso 1 a 4, temos aí Hebreus capítulo 12, versículo 2, tudo isso ele está se focando em Cristo. Filipenses também, né, capítulo 3, versículo 14 e 15, então temos tudo 13, 14 e 15, né? Vamos lá. Outro ponto que é importante é motivações básicas para a plenitude espiritual. Ao falarmos sobre a necessidade de uma plenitude dinâmica diária, uma perspectiva é tão importante que merece repetição. A propósito, o propósito preeminente na plenitude espiritual não é só ter sentimentos alegres e o poder. São a proximidade, amor e entrega a Jesus. Pela sua graça, devemos desejar conhecê-lo na comunhão do seu sofrimento, assim no poder da sua ressurreição. O propósito final é glorificar a Deus através da humildade, do amor e da santidade. Então, tá aí essa leitura aqui já está bem básica, e nós buscarmos aproximarmos de a Deus com amor, com nossa entrega total a Ele, né? É muito importante que nós buscamos a Deus diariamente. E Deus falou: se você me buscar, vocês me acharão, né? Deus está propondo a você um, um pique de desconte, né? Um pique esconde, que nós chamamos, né? Minha neta que gosta muito disso, né? Vovô, um pique esconde, né? Aí vamos lá, explicar. A gente esconde, mas dando a entender a ela onde nós estamos. Damos sinais para ela, gritamos, e sim. E assim Deus também trabalha, né? Deus também trabalha. E depois que ela nos acha, né? Ela fica toda feliz porque aquilo foi um triunfo para ela.
E também, para nós, Deus também quer que nós pensamos assim, um triunfo de conhecer, viu Deus operar e etc. O nosso enfoque deve ser centralizar mais no seu reino e sua justiça do que nas bênçãos e necessidades terrenas. Hoje em dia, as pessoas acham que porque adquiriram alguma coisa, foram abençoado ali, elas acham, olha o cuidado, cuidado com isso, vocês acham que eles estão muito bem com Deus. Não, não. Tome cuidado com isso, né? A nossa vida, as bênçãos, o que adquirimos materialmente não tem nada a ver com a nossa vida espiritual, né? Existem princípios que na lei da terra, né, a lei da semeadura, etc., vai fazer com que Deus nos abençoe, né, materialmente. Mas a vida espiritual está completamente distante, não tem como comparar isso. A vida espiritual está quando nós centralizamos a nossa vida no reino, na sua justiça. Até essas bênçãos serão mais bem ministradas, né, se nós focarmos no reino e no seu poder. Vamos lá. Acima de tudo, os nossos motivos básicos para a plenitude espiritual são ter maior santidade, amar a Jesus e espalhar o seu reino e a sua glória. São três coisas muito importantes, né, que devemos colocar. Isso é um básico, não precisa muito. E, além disso, você usando esse básico, você está muito bem. Amar a Cristo, sentir, viver uma maior santidade e também proclamar, espalhar o seu reino e a sua justiça. Vamos lá. Para todos os crentes, o objetivo principal deve ser conhecer, amar, reverenciar e andar com Jesus, não somente ficar arrepiado ou receber bênçãos egoístas. Tem pessoas que estão lá, de repente, eu falo assim, me arrepiei todo. Né? Então, fica essas coisas que a gente não consegue entender muito não, né? Não quer dizer nada. Né? Tudo que nós precisamos, sobretudo, é conhecer Deus. Você conhece Deus mesmo? Você tem certeza disso? Você ama a Deus mesmo? São temas que também podemos elaborar aqui no nosso podcast, né? Você reverencia Deus mesmo? Você anda com Jesus mesmo? Eu queria desafiar você para isso, né? Desafiar você para isso, né? Eu queria que conversássemos sobre isso. Uma vez eu conversei com alguém sobre um determinado tema e eu convenci a pessoa que ela não estava bem, né? Que ela estava fora. E nós citamos várias coisas. Eu quero também aqui, né, fazer isso com você, né? Se você quiser conversar pessoalmente comigo, nós vamos conversar sobre isso. A gente vai mostrar para você que às vezes nós precisamos muito, nós que estamos aqui lendo, estudando, procurando o máximo possível, procurar andar com Deus como deveríamos andar. E às vezes a gente se sente tão inútil, né? Tão inútil que a gente precisa orar mais, buscar mais a Deus para podermos ter uma vida legal com Deus. Então, a pergunta sempre é: você conhece Deus mesmo? Você ama Deus? Você reverencia Deus mesmo? Você anda com Deus mesmo? Pare um pouquinho para pensar sobre isso. Vamos lá. Outro ponto aqui, importante, estamos terminando já, tá, mano? Passos básicos para a plenitude e o poder diário. Nós temos aqui 3 passos para podermos, para poder viver, ter uma vida de comunhão com Deus. Uma vida onde vamos receber a plenitude e o poder de Deus. E esses 3 pontos são muito importantes, esses 3 passos. O primeiro passo, ouça aqui. Peça purificação. Diariamente, ou pelo menos regularmente, gaste alguns instantes pedindo ao Senhor que o Senhor sonde o seu coração com relação a pecados e vontades insubmissas. Confesse e abandone qualquer coisa que Deus lhe revelar. Através desse processo, você estará submetendo ao senhorio de Cristo. Descanse nas promessas de perdão completo do Senhor. Peça a Ele para sondar o seu coração. Às vezes a gente não consegue ver uma realidade, o que está dentro de nós. Às vezes acontece isso.
por mais que a gente tenha uma autoconsciência, por mais que a gente tenha uma autocrítica sobre nós mesmos, às vezes a gente não entende, né, a verdade sobre tudo, sobre nós mesmos. Por isso, a minha palavra a você aqui hoje é: peça ao Senhor para sondar o seu coração. Olha só, outro ponto, outra que eu sobrei aqui muito importante para a gente é: cada área dê uma chance para Deus, para que Deus lhe revele qualquer questão específica para confissão e abandone. Dê a chance a Deus, para Deus lhe revelar tudo isso que você está dentro de você. Ele vai fazer isso. Ele só quer uma oportunidade que você dê para ele. Tem uma chance que você possa dar para o Senhor de fazer tudo isso. Somente confesse e abandone as coisas que ele lhe trouxer à mente. Pelo menos periodicamente, use um tempo maior e permita que Deus sonde seu coração com uma profundidade maior. Isto é, confesse aquilo que ele te mandar confessar. Abandone aquilo que ele mandar abandonar. É um processo, na verdade. A purificação sempre é um processo. E ela precisa ser muito bem trabalhada, tá bom? Então tá aí a dica aí. Vamos para o segundo. Entregue ao senhorio de Cristo. O que é se entregar ao Senhor de Cristo? É pedir Ele para dominar, governar, guiar a sua vida por completo. Não é por algumas áreas somente, é completamente. Peça a Ele para fazer isso na sua vida. Peça a Ele para poder guiar você, orientar você, falar com você. Agora escute aqui, que eu sublinhei aqui, eu quero comentar sobre isso. Não adianta confessar pecados de forma geral. Temos de dar passos específicos de arrependimento e de mudança continuamente. Do contrário, não estamos levando a sério a questão de ter Jesus como nosso Senhor e Mestre. O arrependimento envolve uma grande mudança no coração, na atitude, no pensamento e na ação. Existe que tipo de oração? Escute aqui, eu não estou aqui querendo ofender ninguém que faça isso. Só estou aqui para ensinar. Senhor, perdoa os meus pecados. Não. Primeiramente, você não pode pedir perdão de pecados de forma pública, a não ser que seja específico. Tudo que se envolve pedir perdão, a questão de pedir perdão tem que ser específico para Deus. Porque fazendo assim é como nós estivéssemos querendo fugir dos nossos compromissos, do que nós erramos, do que nós sabemos que está errado. É ser específico. Se em público você pode pedir, eu já fiz isso já em público, já na minha vida já. Não tenho vergonha nem um pouquinho sobre isso. Né? E também já fiz isso pessoalmente, particularmente. Então, tem que saber, mas tem que dar a entender por que você está pedindo perdão a Deus. Qual foi o teu pecado? Né? Então não adianta, Senhor, eu estou aqui, muito obrigado, Deus amado, eu queria te pedir perdão dos meus pecados, mas que pecado que você cometeu? Primeiro que você não deve confessar ele publicamente, né? É algo particular seu com Deus. Segundo que não se sabe que perdão. Eu, na verdade, quando eu ouço esse tipo de oração, eu fico assim, mano, para mim não valeu nada essa oração. E nem para Deus, na verdade, não valeu nada. Porque se for ver, eu estou falando aqui de forma bíblica. É ser específico, todo perdão, né? A nossa oração pública nunca pode ser citada dessa forma. Me perdoa os meus pecados. Não, nunca faça isso. Porque ela será o tipo de oração em vão. Em vão. Ela não terá produtividade nenhuma para Deus, não terá nenhuma legalidade para Deus nenhuma. Né? Deus não vai aceitar de hipótese alguma, porque todo tipo de perdão tem que ser feito de forma específica. Repito, específica. Deus, eu quero te pedir perdão porque eu fiz isso, quero te pedir perdão por aquilo, ou publicamente você diz, eu quero pedir à igreja perdão, porque naquele dia eu falei assim, assim, assado, eu queria pedir perdão à igreja sobre isso, né? E aí, pronto, você foi específico, né? Se não for específico, não adianta você fazer, é orar em vão. Vamos lá para o terceiro passo. Receba a plenitude pela fé. É tudo
pela fé. Nada vem a dizer fora da fé. Ó, é importante lembrar que é pela fé que você recebe e anda diariamente em plenitude e poder, não por obras que tente fazer para merecê-lo, e nem por seus sentimentos. Vamos lá? Gálatas, capítulo 3, o verso 2 a 6 diz o seguinte, ó. Quero apenas saber que isto, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? E o que, na verdade, foram em vão? E, na verdade, foram em vão. Essa é uma afirmação. Ponto, né? Aquele que lhe concede o Espírito é que opera milagres entre vocês. Será que ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Tem pessoas que começam tão bem, depois elas degradam, né? E começam a operar na sua própria carne, no seu próprio intelecto. A pregação, a nossa vida tem que vir da pregação da fé, viver pela fé, pedir que o Espírito Santo possa nos auxiliar, nos guiar. Tudo isso tem que ser feito dentro dos parâmetros bíblicos, dentro da noção bíblica, daquilo que Deus, na verdade, nos orientou. É por isso que é muito importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia, não teologicamente somente, mas de forma prática, de forma experimental, de forma que você venha colocar ela no seu dia a dia. Porque quando você estuda ela teologicamente, é para as pessoas. Quando você estuda ela para você mesmo, de forma experimental, você vai sentir algo, vai sentir o fluir dela dentro de você, e isso vai fazer de você, vai te trazer uma grande mudança que você nem imagina. Por isso que receber a plenitude pela fé é muito importante. Vamos terminar? Acho que já terminou já. Temos aqui a vivendo na confiança, na liberdade de Cristo. Uma vez que você se submete e pede a plenitude de Cristo, pode descansar, confiando que agora Deus vai empoderá-lo para o seu crescimento espiritual e testemunho. Não deixe que a consciência de suas imperfeições o faça duvidar de que a vida e o poder de Cristo podem fluir através da sua vida. Novamente, Deus não requer vasos perfeitos, mas aqueles que se submetem cada vez mais. Quando mantemos nossos olhos em Cristo e não em nossas fraquezas, estamos confiando na sua justiça. Se a questão é orar, pregar, ensinar, testemunhar ou simplesmente amar sua família, siga em completa confiança do seu empoderamento, né? Então vamos aprender isso. Aqui fala que aquele resume aqui o capítulo 8, né? Fala que no capítulo 8 examinaremos 2 padrões princípio prático para experimentar a vida poderosa de oração diariamente. Então, semana que vem a gente vai falar sobre isso, né? Sobre isso. Deus te abençoe com mais uma aula. Eu tenho certeza que estamos aqui para aprender a cada dia a palavra de Deus e caso você queira compartilhar conosco, nos ajudar aí a elaborar temas para o nosso trabalho de podcast, que por enquanto ficará sempre à mercê aí, e criamos o tempo para isso e vamos criar esse tempo em nome de Jesus, e Deus vai nos abençoar para poder te ajudar. Esse canal, Ministério Opa, ele é justamente para isso, né? Justamente para poder trazer para você um crescimento espiritual no seu dia a dia. Deus te abençoe. Até domingo que vem, até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.